Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, queremos reforçar que o Padre Ademário, o Monsenhor Ademário, está atendendo confissões aqui ao lado. Então, você que deseja lavar a sua alma, tomar esse banho espiritual, se aproxime desse sacramento tão valioso, tão precioso, herdado, por cada um de nós. Peçamos a graça do Espírito Santo para recebermos a semente da palavra que foi plantada no nosso coração nesse dia. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje essa solenidade bonita, que foi transferida justamente para o domingo para que toda a comunidade pudesse rezar. A solenidade de São Pedro e São Paulo geralmente é marcada, é comemorada no dia 29 de junho. Mas a igreja então proporciona que nós vivenciemos com uma fé mais íntima, mais profunda através da Santa Missa no domingo aqui no Brasil. Então em outros lugares já celebraram essa solenidade, mas hoje nós temos a graça de rezarmos enquanto comunidade de fé. Esses dois grandes santos, que como nos diz a antífona de entrada da Santa Missa de hoje, plantaram a igreja e foi regando a igreja com o seu sangue, com o seu suor.
Então é por isso que a igreja hoje se veste do vermelho, a cor do sangue, a cor do martírio, de quem entregou toda uma vida, de quem se doou por inteiro, por causa do amor a Jesus Cristo, por causa do amor ao Evangelho. Estes foram estes dois grandes santos que nós queremos aprofundar um pouco mais nessa liturgia. São Pedro, este que era um simples homem, um pescador. Jesus viu naquele homem um potencial grandioso. Deus escolhe aquilo que é pequeno para realizar grandes coisas em seu favor. Então, Pedro não era alguém perfeito, mas alguém que foi agraciado por Deus. Isso nós chamamos de vocação, né? Pedro reconheceu que, na verdade, não era ele que deveria aparecer, mas era um chamado divino, e por isso ele deveria responder. Então Pedro aceita mudar aquela sua realidade de pescador de peixes para pescador de homens. Eu dizia que Pedro não era perfeito. Pedro chegou a negar Jesus, Jesus sabia disso, ele sendo Deus Filho. Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Muitas vezes o Senhor chama cada um de nós também, e nós nos achamos imperfeitos, incapazes, impotentes. Mas isso acontece porque nós não reconhecemos a grandiosidade do poder de Deus, que vai nos modelando, que vai nos lapidando para nos tornarmos agradáveis aos seus olhos, para cumprirmos bem a missão que Ele nos confia. Então quer dizer, o chamado é para todos nós, mas cabe a mim ter essa abertura, essa gratuidade de acolher esse chamado de Deus, essa vocação que Ele me confia, e permitir que o Senhor realize em mim, como um instrumento seu, a sua obra. Precisamos nos colocar nessa qualidade de instrumentos de Deus. Tenho me colocado como instrumento de Deus? Ou será que eu me encontro fechado, atravancado no meu próprio egoísmo, no meu próprio pessimismo, de que não sou capaz de fazer nada para que o reino de Deus aconteça neste mundo? Então, Pedro tinha suas imperfeições, mas Deus viu qualidades. Do mesmo modo aconteceu com São Paulo. São Paulo não era um santo, ele era perseguidor, ele matava os cristãos, porque ainda ele não tinha se encontrado com Jesus. Então, foi no momento que Paulo faz essa experiência de Jesus que ele começa a se converter. Ele fica cego, e depois de batizado vai caindo as escamas dos seus olhos, e ele vai conhecendo a Jesus. Paulo, diferente de Pedro, era um homem intelectual, estudado. Então ele passou a conhecer cada vez mais o Senhor, conhecer a Sagrada Escritura e assim catequizar. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro é este que é o referencial. Tu és pedra, disse Jesus a São Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Você vai ser agora a referência. E Paulo agiu por outro lado. Paulo, ele saiu como missionário. Depois de ter se encontrado com o Senhor, se abastecido dele, porque ele não conheceu o Senhor pessoalmente, ele fez uma experiência de fé. Paulo começa a anunciar, a comunicar nosso Senhor Jesus Cristo por todo canto. Então ele vai impulsionado pelo poder, pela ação do Espírito Santo, e vai comunicando essa mensagem de salvação por onde ele passa.
Então em Pedro nós temos a referência, em Paulo nós temos a missionaridade, nós temos o carisma. E ambos, estamos rezando os dois juntos. Ambos nos colocam com o pé no chão na igreja fundada por Cristo. Fundada por Cristo, não por mão humana, mas pela graça, pela ação de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma graça muito de nos encontrarmos a cada domingo aqui nessa Santa Igreja. Eu gosto de falar que é bonito nós nos reunirmos em torno do altar do Senhor, e aqui é realmente em torno mesmo, em volta do altar do Senhor. Quando nós entramos, qualquer porta que for aqui, o que está diante de nós? O que está no centro? O altar, onde o sacrifício de Jesus se renova a cada Eucaristia. Vai se renovando cada vez que um sacerdote se coloca à disposição do Senhor. Ele que é o ungido do Senhor, consagra, traz em suas próprias mãos o Cristo. Olha o milagre que nós vivenciamos na Eucaristia, na Santa Missa. O sacerdote daqui a pouco vai trazer Jesus Cristo, como Jesus instituiu a Eucaristia e falou: fazer isso em minha memória lá atrás. O sacerdote renova a cada Eucaristia e traz em suas mãos o próprio Jesus. E eu gosto de dizer, como São Francisco, se ele encontrasse um sacerdote e um anjo na sua frente, ele primeiro iria beijar as mãos do sacerdote, justamente por isso, porque é uma mão sagrada e pela qual unicamente se pode trazer Jesus Cristo presente na Eucaristia, que é o nosso alimento de salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma graça muito grande, de repetir, de atualizar aquilo que Jesus pediu que fizessem os seus apóstolos lá atrás. Então, a missa não é uma repetição, a missa é uma atualização. O Cristo verdadeiramente se faz presente como alimento de salvação, de vida eterna para cada um de nós. Agora, da nossa parte, porque senão nós não somos tocados por essa graça da Eucaristia. Então, amados irmãos e irmãs, estamos celebrando a igreja fundada nos apóstolos, Nós temos essas duas colunas, mas sabemos que a igreja tem uma imensidade de outros santos que sustentaram a fé no momento de turbulência, de dificuldade, de sofrimento, derramaram o seu sangue para que hoje estivéssemos aqui reunidos em nome de Cristo. E você é ousado. Será que nós teríamos a mesma disponibilidade que tiveram São Pedro, São Paulo e tantos santos que entregaram sua vida por amor a Cristo? Será que o nosso amor é suficiente? É suficiente para morrermos em nome da nossa fé? Eu vejo esses dois apóstolos com uma fé invejável, uma inveja santa. Precisamos olhar para eles e pedir esse revigoramento da nossa fé. Precisamos nos doar mais. Precisamos aprender a ser igreja como eles foram, essa igreja viva. Não o templo, mas igreja viva. O Senhor precisa das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa voz, para que a mensagem seja atualizada hoje na nossa realidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho coloca Jesus tirando os seus discípulos, os seus apóstolos, para uma outra realidade, a Cesareia de Filipe. Tira os seus discípulos lá do centro da turbulência de Jerusalém, vamos entender a palavra, e leva como se estivesse se retirando com os seus apóstolos
para fazer um comunicado importante. E Jesus faz essa pergunta que é essencial e que deve ser raciocinada também por cada um de nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta Jesus. E eles vão respondendo. Um diz que é Elias, alguns dos profetas, João Batista. Tá ok, fala o Senhor. Mas agora eu queria saber, e vocês? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? Com certeza deve ter, feito um grande silêncio, mas de repente, por inspiração do Espírito Santo, Deus falou em Pedro, e ele faz a primeira profissão de fé. A primeira profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E a partir daí é que Jesus vai entregar a Pedro as chaves da igreja. Tem carta branca, São Pedro. Aquilo que você perdoar, será perdoado. Aquilo que você não perdoar, não será perdoado. E isso foi passando pelos sucessores de Pedro, pelos papas, até o nosso Papa atual, Francisco. Então, o Papa hoje é essa referência para cada um de nós, mas muitas vezes o Papa se torna alvo, porque não aceitamos o seu estilo, não aceitamos que ele foi escolhido pela ação do Espírito Santo de Deus para estar ali, do governo da igreja. Blasfêmia nossa. O Espírito Santo não erra, ele sopra onde quer. Nós é que precisamos nos converter e entender o que o Espírito Santo quer fazer através do nosso Santo Padre, o Papa. Hoje foi dito no início da Santa Missa, no comentário, que nós estamos em oração por ele, porque realmente é um serviço difícil. Imagina governar toda a igreja, sustentar toda a igreja, ser essa referência, que nunca vai agradar a todos, mas o que ele precisa de agradar é Deus. Nós precisamos agradar a Deus, não vontades humanas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro faz essa bonita profissão de fé. Ele recebe essa missão, uma missão que não foi difícil para ele, como nós vimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro está preso e ele sabe que está chegando ao seu fim. Ele foi preso justamente para agradar os judeus que queriam matá-lo, queriam torturá-lo, porque não aceitavam os cristãos naquele tempo, aquela mensagem nova de salvação, porque aquela mensagem incomodava. Hoje, será que essa mensagem, a palavra de Deus, incomoda os nossos dias? Se ela não incomoda, está errado. Ela deixou de mexer conosco. A palavra de Deus, a pregação, deve incomodar, inquietar o nosso coração. Então é justamente por essa inquietação que sentiu as autoridades naquele tempo, é que prenderam a Pedro. Mas ouvimos também que por Herodes ele foi preso, mas pela ação da graça de Deus ele foi liberto. Ele foi liberto. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos confiança em Deus, diante das tribulações, diante das prisões que por vezes passamos, as dificuldades que passamos. Nessa confiança de que o Senhor jamais nos deixa sozinhos. Jamais nos deixa sozinhos. O Senhor caminha conosco. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos ama. À medida em que nós fazemos essa experiência de Deus, de Jesus, que nos ama, que se entregou por nós, por amor numa cruz, entregou a sua vida, nós vamos mudando o nosso relacionamento com Ele. E se Jesus viesse aqui hoje e perguntasse a nós, a cada um de nós: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Quem sou eu para vocês? Queira Deus que nós não responderíamos com uma doutrina,
né? Uma visão doutrinal, mas uma visão dada na experiência íntima que temos com Jesus. Será que temos essa experiência íntima com o Senhor? Ou será que temos alimentado apenas a doutrina? A doutrina é importante da igreja, mas sem a experiência com o Senhor, não podemos dizer ao certo quem Ele é na nossa vida. Eu posso falar de alguém que eu não conheço? Não. Eu só falo de quem eu conheço. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para São Paulo. São Paulo escreve a sua carta como numa despedida. Já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Veja o que ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça. Quem dera que nós chegássemos ao fim da nossa vida com essa certeza de que combatemos o bom combate. O que é isso, combater o bom combate? Significa se entregar por inteiro. Vocês, lá na sua família, enquanto mães de família, pais de família, na missão que o Senhor confiou a vocês, se doarem por inteiro. Combater o bom combate é isso. Não desistir, ir até o fim, perseverar. Quem dera que chegássemos lá no leito de morte com essa certeza de que combatemos o bom combate, fizemos aquilo que pudemos para salvar a nossa família, para salvar a nossa igreja, para salvar a nossa missão. Muitas vezes, esse retirar-se do Senhor aqui com os seus discípulos poderia salvar um matrimônio, se nós também fizéssemos esse retiro. Porque no momento de conflito, de tribulação, nós não podemos tomar nenhuma decisão. Não podemos tomar nenhuma decisão. É preciso olhar de fora. O Senhor está falando isso. É preciso olhar por fora. Se eu pego um texto, quem gosta de ler aí, eu pego um texto, se eu aproximo demais aqui a escrita desse texto aos meus olhos, não vou ter uma boa visão. À medida que eu me distancio, eu vou conseguir ver por completo o texto e farei uma boa leitura desse texto. Assim é a nossa vida. Às vezes precisamos olhar mais de fora, mais distante, para percebermos o que acontece na nossa vida, as turbulências, os medos, as incertezas, e a partir daí começarmos a mudar a nossa realidade. Voltando para aquilo que nós estamos celebrando hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo. Que estes dois santos sejam para nós estes referenciais de fé, de discípulos que devemos ser, mas principalmente no amor que eles nutriram dentro do seu coração pela igreja e por nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos para o momento a olharmos para este crucifixo tão bonito, a imagem de Cristo crucificado, e oferecermos diante dele o nosso coração, às vezes tão ferido, tão machucado pelas cruzes que vão surgindo em nossas vidas. Presente a ele seu coração. Senhor,
Meu coração dói. Meu coração está machucado, está ferido, magoado. Já não encontro forças para levar a minha vida adiante. Mas eu sei que o Senhor carregou por nós um sacrifício muito maior, por amor. Ensina-me, Senhor, a levar até o fim, como fez São Pedro, São Paulo e tantos apóstolos, discípulos seus. As dores e cruzes que vão surgindo no meu caminho, por amor a Ti. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus,